Muito bom dia para todo mundo, boas-vindas a mais um Caminho de Espiritismo, aqui comigo, Felipe Albani, coordenador de Juventude, Diversidade e Povo Preto do Sejus, e Carlos Orfan, coordenador do Sejus, fundador e coordenador de primeira hora aqui do nosso querido coletivo, nosso Centro Espírita Virtual, e hoje estamos trazendo mais alguns textos da edição de novembro da Revista Espírita de 1859. Gente, se de vez em quando vocês me verem olhando para um lado ou para o outro, é que estou com duas telas e ainda tem um problema de acertar a lente da câmera, né? Então, a gente até se entender, daqui a pouco está indo para um lado, para o outro, é para onde esse cara está olhando, né? Então, a gente está aqui. Então, a gente já começa aqui em alto astral aqui o dia, e aí vamos passar para o fã para perguntar uma coisa que eu acho que muita gente deve lembrar, porque, afinal, isso foi um tema há algum tempo atrás, que é a Crimeia. Será que alguém da Crimeia, lá no século XIX, se comunicou com o pessoal, Orfã? Pois é, então, aconteceu isso, né? Natal Crimeia, que eu, sinceramente, eu nem sei onde fica isso, viu, cara? Fica ali perto entre a Ucrânia e a Rússia. E aí, tanto Ah, é, que o do leste Putin europeu. conseguiu. O Putin meio que conseguiu reanexá-la agora, né? Na verdade, sempre foi da Rússia, mas durante o período da União Soviética, a Crimeia ficou com a Ucrânia. Aí, com aquele embate que teve entre a Ucrânia e a Rússia, não somente ele reanexou a Crimeia, como também houve um plebiscito local e todo mundo queria se anexar à Rússia, o pessoal queria sair da asa da Ucrânia. Enfim, temos aí uma questão geopolítica também aí já do século XIX. Aí, ó. Puxa vida, tá vendo como é bom a gente ter um professor do lado de lá, né? Um professor atualizado e com os dados geográficos, geopolíticos aí da atualidade, né? Bem legal, mas é um nome bem interessante, é Crimeia. Bom, então, Kardec vai dizer aí que é falar sobre, na verdade, o que foi narrado num, num periódico belga, né, chamado Independência Belga. Né? E ele vai contar essa história aqui para a gente na Guerra da Crimeia, acontecido na Guerra da Crimeia. Que também Kardec não vai saber se é verdade o fato ou se foi apenas uma ilustração, apenas uma ficção, né? Mas vai dizer que, num fato também comum, não é nada de extraordinário de acontecer, que é o fato de uma aparição em espírito, né? Que um oficial na guerra teria visto na sua tenda, visto e ouvido a sua prima e noiva, né? E noiva que estava na cidade, né? É, é, aparecer para ele ali, aí o Felipe está colocando onde fica a tal Crimeia. Poxa, rapaz, é no Mar Negro, é. No Mar Negro, tá certo. Aqui, ó, Então, tá Caminho do aí, Espiritismo pessoal, também é se situar na Crimeia rapidinho aí para saber por situar ali que na que houve essa guerra. anexação. Exatamente, ali, ó. Então tá. Na guerra aí, na tal Crimeia, aconteceu esse fato, que a prima e noiva do, do oficial, do soldado, apareceu para ele ali, ele se assustou, foi falar com um amigo que ela tinha aparecido e tal, e depois, no retornar para a tenda, ela aparece de novo para ele e tal, e chamando a atenção, né, dele, enfim, e ele fica muito tocado com isso, né? O fato é que depois veio a informação para ele de que a moça teria morrido, teria falecido, e ele também teria tirado a própria vida com o tiro, né? E aí há comentários a respeito desse tema, a respeito do fato, né? E o que a gente pode comentar aqui? Não é? Quer dizer, isso não é um acontecimento muito raro, né? Que essas mensagens de além-túmulo, ali como foi nesse caso, da moça
falecer e em espírito vir ali parecer para o seu noivo, e ela estava muito pálida, segundo a visão dele. Ela estava muito pálida, muito branca e tal. Ela, né, denotava já doente e estar próxima da morte ou já ter falecido ali, né? Que é um fato comum de acontecer, né? Eu tenho vários casos assim muito comuns no meu dia a dia. Eu não, como eu disse lá em outro programa, eu sou aquele médium que apenas tem aquilo que todo mundo tem, que é a intuição, né? E o sonho. Só, mais nada. Não vejo nada, não sinto nada, não cheiro nada, não percebo nada no mundo espiritual, né? Mas alguns membros da minha família têm esse tipo de sonho, né? Não visão espiritual, que nunca chegou a ter, mas um sonho muito, como parecendo um aviso daquilo que ia acontecer. Minha mãe tinha muito isso. Minha mãe sonhava uma coisa, que alguém tinha morrido, depois, algumas vezes se confirmou o falecimento e tal. Então, ela tinha muito isso, mais em sonho, né? Essa aparição de um espírito se comunicando, né? Ou um aviso de algum, pode ter sido o aviso também de algum espírito de que a noiva tinha falecido, enfim. Não dá para saber exatamente o que aconteceu lá na Crimeia, se é que aconteceu ou se é que é um fato, uma obra de ficção aí contada pelo periódico lá belga, né? Mas, enfim, Kardec vai falar sobre isso, que é plenamente possível e até certo ponto corriqueiro as advertências que nos vêm dos espíritos. Certo, Felipe? Certíssimo. É isso. Aqui acho que não há grandes comentários a ser feito, não. Mas se as pessoas tiverem aí curiosidade de conhecer a história narrada por Kardec, na Revista Espírita, é só ir ali e ler para se inteirar mais, tá bom? Vamos passar, Tranquilo. então, para o próximo tópico, que é os convulsionários de Saint-Médard, né? Que peraí, deixa eu só me situar melhor aqui. Aqui eles vão contar sobre uma personalidade que era também ligado à religião, né? Teria sido bispo, teria tentado a carreira eclesiástica, mas em um determinado momento não foi possível, se afastou, viveu uma vida reclusa, né? Essa é uma notícia que sai é uma notícia também que sai na época e Kardec comenta, né? Essa personalidade se chamaria, ou se chamava, François alguma coisa, morto em 1727. Então, ele teria tido essa carreira, depois teria sido uma vida reclusa, assim, do ponto de vista social, né? E se dedicado à ajuda das pessoas e tal, à caridade, enfim. E esse cidadão, quando morre, no cemitério, no seu túmulo, começou a haver uma série de frequências ali, né? Uma frequência grande das pessoas. E as pessoas depois saindo, gerou uma certa convulsão social, por isso chamado os convulsionários de São Medard. Eu tentei entender por que convulsionários, Felipe, e fui, fui entender isso dessa forma, né? Porque gerou uma certa convulsão social, né? Uma movimentação grande ali na cidade, né? Sobre esses feitos que as pessoas estavam atribuindo a esse cidadão, né? Ao François, acho que era esse o nome dele, que fazia milagres, né? Promovia curas ali no túmulo, etc. e tal. E essa onda se espalhou, ao ponto da autoridade local fechar o cemitério em virtude da tamanha convulsão, frequência de pessoas começou a ter ali. Mas aí, depois, eles transferiram isso para um outro local, né? Já que não podia ir no cemitério. Mas aí,
Depois, o diácono, o François, ele é evocado numa reunião, e também é narrado aqui sobre essa conversa na Revista Espírita, e Kardec nos relata como é que foi essa conversa com esse diácono, que tinha o seu túmulo frequentado, como a gente tem vários casos, né, no Brasil, vários, e no mundo todo, de pessoas que frequentam o túmulo de alguém que seria santo, teria promovido milagres, etc. Bom, então é o seguinte, a pergunta para o diácono é o seguinte: qual é o vosso estado atual como espírito? Ele fala errante e feliz. Lembrando aqui que o errante é aquela situação de estar na erraticidade, entre uma encarnação e outra, né? Está aguardando uma nova reencarnação. Então ele diz, eu estou errante e feliz, diz o diácono, o ex-diácono. Tivestes outras existências corporais depois daquela que conhecemos, ou seja, daquela lá do túmulo, tal, né? Tiveste outra encarnação? Não. Estou constantemente ocupado em fazer o bem aos homens. Então, era um espírito ali que continuou fazendo, assim como a gente diz sempre aqui que os espíritos não se modificam do ponto de vista moral, intelectual e psíquico. O espírito fazia o bem aqui para as pessoas, como eu disse, né, fazia caridade e tal. Lá ele continuou em espírito socorrendo, fazendo bem aos homens e tal, sendo aí um mentor espiritual, né? Um espírito que auxilia as pessoas, né? Qual foi a causa dos fenômenos estranhos que se passaram entre os visitantes do vosso túmulo? O que acontecia lá, que aquelas pessoas estavam dizendo tudo aquilo dos milagres e tal, né? Aí ele fala, intriga e magnetismo. Olha só. Ele diz que é intriga e o magnetismo natural, né? Do magnetismo é aquilo que está relacionado aos fluidos do próprio corpo, né? Não tem nada de espiritual, né? Nota, aí tem uma nota de Kardec. Entre as faculdades das quais eram dotados os convulsionários, né? As faculdades das quais eram dotados os convulsionários, as pessoas que frequentavam ali o túmulo, encontravam-se sem dificuldade as quais o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Aí ele vai discorrer. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, o conhecimento do pensamento, a transmissão simpática das dores, etc. Então, existiam alguns fenômenos ali relacionados às próprias pessoas que estavam ali naquele lugar, né? Ou por magnetismo próprio, ou por até alguma faculdade mediúnica das próprias pessoas, né? Então, vejam vocês que então não havia nada de milagre do próprio diácono, e ele, em espírito, depois reconhecia isso e disse na reunião, ora, algum pouco de intriga, quer dizer, fofoca, né, espalhando boatos, e outras coisas ligadas ao magnetismo das próprias pessoas, alguma faculdade mediúnica das próprias pessoas. Aí ele vai falando mais coisas, né, falando mais coisas que vale a pena depois as pessoas lerem, para a gente não ficar se alongando muito aqui. Mas o que é interessante a gente compreender é isso, né? É que esses fenômenos são, até certo ponto, vamos dizer assim, não comuns, mas estão presentes na nossa história, ou atual, ou mais pretérita, de realização ou de realizações de milagres, de algo sobrenatural nos túmulos das pessoas, ou enfim, em algum santuário constituído para alguma pessoa, né, que era uma pessoa normalmente boa na Terra, encarnada, e depois... Então, muita coisa disso
essa mensagem aqui nos chama atenção para isso. Muita coisa disso não é verdade, né? Tidas a própria fofoca, a boataria, há muitas vezes atendendo a interesses comerciais, outros que do tipo, né? E às vezes até com a própria mediunidade ou magnetismo, algumas propriedades, faculdades dos próprios participantes que não tem nada a ver de espiritual, pelo menos não em relação àquele espírito que estaria, cujo corpo estaria ali sepultado, né? Então é preciso muito cuidado com essas histórias todas, tá certo? Quer falar, Felipe? Sim, esse é um caso que, infelizmente, foi um pouco mais sério do que é o que acontece. Como é uma coisa que foi muito localizada na França, então a gente quase não tem informações aqui em português. E, por exemplo, lá no Livro dos Espíritos, em uma determinadas questões, a partir da questão 481, nós temos essa questão dos convulsionários, vai de 481 até 483. E Kardec dedica pouco espaço a isso, porque foi um caso muito específico que aconteceu na França, que tem exatamente isso que você comentou. Foi esse movimento fomentado por esse diácono François Paris, e ele não teve, assim, foi uma situação que realmente causou muito impacto, porque eles se convulsionavam. Na Wikipédia, por exemplo, você só acha em francês, mas é possível traduzir. Mas, tão rapidamente falando, era um grupo de peregrinos religiosos franceses do século XVIII que exibiam convulsões e mais tarde constituíram uma seita religiosa e também depois acabaram virando um movimento político. Por isso que isso causou muito impacto. Essa prática teve origem no túmulo do François de Paris, que era um diácono pertencente a uma linha dentro da Igreja Católica chamada jansenista, e que foi sepultado no cemitério da paróquia de Saint-Médard, em Paris. E esses confucionários foram associados a esse movimento jansenista, que se tornou politicamente mais ativo após uma bula papal chamada Unigênitos, que baniu essa seita. Então, você teve um problema muito sério na época e que depois a gente vai ter, se não me engano, um ou dois artigos ainda, que são de alguém que veio para falar sobre essa questão. O François, por exemplo, vem e abafa o caso, mas depois vai ter um outro artigo de uma participante, uma ex-convulsionária, que vem mostrar que era algo um pouco mais delicado e que, na verdade, os problemas continuam no mundo espiritual. Então, é basicamente isso que eu queria comentar. Vamos para o próximo, que acho que é o último texto, né? Então, Felipe, aqui no o último texto não tem muito a ver, viu, Felipe? Porque, na verdade, ele vai ter aqui uma discussão com quem ele conversou antes e a pessoa escreveu um texto com a palavra milagre fora do contexto, ou pelo menos de uma maneira dúbia. Aí ele vai corrigir lá, Kardec vai querer dizer o que é, o que ele estava querendo dizer com a palavra milagre, e a pessoa escreve para ele também, depois responde dizendo que não, eu quis dizer isso, eu quis dizer aquilo outro, mas sem nenhuma importância, pelo menos eu não vi nenhuma importância aqui, né? Observação a propósito da palavra milagre. Foi uma contendazinha, vamos dizer, uma espécie de uma contenda. Quando você hoje vê um jornal onde está escrito alguma coisa ali que você não concorda, você manda ali na carta, você manda ali naquela, como é que chama aquela coluna, né, opinião do leitor, alguma coisa assim, né, questionando aquela palavra, questionando aquela informação. No caso aqui foi a palavra. Milagre tem um esclarecimento do que quis dizer, mas nada de importante aqui, eu não consegui ver nada de importante nisso, tá bom? E com isso, Felipe, a gente termina. Tranquilo. Só para a gente comentar, é porque o próprio Kardec, especialmente na Gênese, faz uma discussão interessante sobre a palavra milagre, que a rigor ia falar 1900 é o ascendente, né? Mas
Muito antigamente, na sua origem, a palavra milagre significava coisa admirável. E passou a ter um outro contexto ao longo dos séculos e que virou a derrogação da lei da natureza. Então, muitas vezes, o que acontece é isso. É Da mesma aquilo que forma, que acontece fora das leis naturais, ou leis divinas, né? É esse debate que sim, Kardec vai pontuar aqui, vai esclarecer isso aí, mas não tem grandes. Pelo menos eu não vi nenhuma questão interessante aqui. Para nós é muito claro isso, né? Que quando a gente vai falar milagre, todo mundo tem isso como milagre, quer dizer, algo que aconteceu extraordinário, fora das leis naturais. E aí que Kardec depois, se é que a gente pode comentar alguma coisa, mesmo não estando aqui no texto, é que Kardec, a doutrina filosofia kardecista, espírita, não existe milagre, tá certo? Que todos os fenômenos estão debaixo das leis naturais ou leis divinas, né? Que todos os fenômenos são fenômenos mediúnicos, uns mais raros, outros menos raros, né? A maioria é mediúnico, mas pode ser anímico também, como tem vários estudos, a parapsicologia, outras ciências aí, o próprio magnetismo, né, que Kardec também se ateve com ele no começo, né, os contatos com o Mesmer. Mas é isso. Então, que milagre efetivamente não existe. E tudo que existe estão debaixo das leis naturais. Né? Fenômenos absolutamente normais, que a gente tem medo. As pessoas hoje em dia, em virtude das crenças, dos dogmas, do misticismo, têm medo de algumas coisas, né? Mas nada é de extraordinário. Tudo que existe no universo são Deus, espírito e matéria. Ponto. Se não é matéria, é espírito ou Deus. Se não é Deus, é matéria ou espírito. Se não é espírito, é Deus ou matéria. Tá certo? Como Deus a gente só sente, né? A gente não vê, pelo menos do ponto de vista mais comum de chamar da palavra ver, né? Ver com os olhos. Como a gente não tem essa coisa, então o que a gente vê ou é matéria ou é espírito. Portanto, não há que se assustar, né, Felipe? é isso aí. E eu ia lembrar que também, Kardec também faz uma discussão sobre a palavra alma, mas aí a gente já teve esses momentos quando a gente estudou o livro dos Espíritos. Sim, Então, Ele faz a distinção entre alma e espírito, quer dizer, ele chama a alma o espírito encarnado, né? E o espírito na erraticidade chama de espírito. Mas isso aí é uma questão apenas de semântica, uma coisa meio, né, que para é, nós não tem muito. e aí também a base doutrinária que está sendo usada para não haver confusões e aí não haver esses embates desnecessários, porque cada parâmetro a pessoa usa de um jeito, que afinal depende da filosofia em que ela está baseada. Então, com É isso, a verdade. gente encerra a revista de novembro de 1859, agradecendo ao Orfan por toda essa dedicação que ele pôde nos proporcionar, e lembrando que nós somos o Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, no Centro Espírita Progressista Virtual, e que estamos aqui em diversas redes sociais e com diversos ambientes em que a gente também proporciona programas, proporciona debates, alguns de análise de conjuntura, outros bate-papos pessoais, mas sempre com o objetivo de trazer a visão progressista do Espiritismo. E aqui, principalmente, nós temos a oportunidade de trabalhar com vocês e trazer alguns aspectos importantes, especialmente da obra de Kardec, que é a base doutrinária do Espiritismo, e nesse momento explorando esse laboratório de Allan Kardec e tudo que ele pôde nos proporcionar. E para a gente encerrar, né, o Casal vai deixar as palavras finais e aí a gente encerra o nosso programa. Eu quero agradecer, Felipe, mais uma vez a oportunidade de estar aqui, agradecer e mandar um beijo para toda a comunidade, paz e bem, para os nossos irmãos, irmãs. Como é que fala o final E de irmão, Felipe? É irmão, Irmãs, irmãs, hã? irmãs, 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 parece meio castanhano, meio é, castelhano, é meio verdade. hermano, mas nós somos irmãs. Muito bem, Felipe, obrigado pela dica aí, né? Uhum. Do caminho do Espiritismo e
dizer para vocês que é sempre importante estar aqui, nesse ano de 2022, que a gente possa continuar junto aí, estudando, crescendo, aprendendo, ou pelo menos tentando aprender mais sobre kardecismo, tá bom? Com Um beijo para certeza. você. Com certeza, agradecendo o fã. E lembrando, quem quiser se aprofundar nos nossos estudos, temos 2 grupos de estudo pelo WhatsApp, onde a gente aprofunda, a gente debate, a gente conversa, e aí a gente fica com esse convite também para todo mundo que quiser. E, além disso, também, se puder fazer uma assinatura solidária no canal Paz e Bem para a manutenção de todas as nossas despesas, isso também colabora para a gente, de repente, proporcionar outros programas falando de espiritualidade por lá para vocês. No mais, gente, um forte abraço para todo mundo, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Tchau, pessoal!